Olha, meditação hoje em dia está em todo lugar, né? De aplicativo de celular até centro de bem-estar. Mas o que a ciência diz sobre isso de verdade? E como é que uma prática de milhares de anos, que nasceu lá na Ásia, encontrou um caminho tão único, tão particular, justamente aqui no Brasil? Bom, bora mergulhar nessa história fascinante que conecta a neurociência, filosofia antiga e a nossa própria cultura. Para a gente começar, vamos direto ao que interessa, os fatos. Porque, olha, os estudos mais recentes estão mostrando umas coisas realmente impressionantes. Meditação não é só sobre relaxar. Ela tem efeitos que dá para medir na nossa saúde, tanto física quanto mental. Desde diminuir os hormônios do estresse até melhorar a nossa capacidade de compaixão. Tem pesquisa que aponta que pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos para depressão. É uma ferramenta poderosa mesmo. Então qual que vai ser o nosso roteiro hoje? A gente começa com o cérebro, vendo como a meditação consegue transformar ele fisicamente. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo até as origens no budismo. Aí a gente foca no Brasil para entender como essa tradição chegou aqui, a importância da imigração e, no final, o que será que o futuro reserva para o Dharma em terras brasileiras. Nossa primeira parada, a neurociência. Sabe, essa ideia de que uma prática mental, algo que acontece na nossa mente, pode alterar a estrutura física do cérebro? Isso parecia coisa de filme de ficção científica até pouco tempo atrás. Mas hoje é um fato comprovado. E o mais impressionante, talvez, seja a velocidade com que isso acontece. Um estudo de 2011 mostrou que um programa de meditação pode aumentar a densidade da matéria cinzenta do cérebro em apenas 8 semanas. Pensa bem, é uma mudança estrutural real, em menos de 2 meses. E o legal é ver exatamente onde no cérebro essas mudanças acontecem. A meditação fortalece regiões que estão ligadas à regulação das nossas emoções, como o córtex cingulado, e a nossa capacidade de empatia, como a junção temporoparietal. É como se a prática, sabe, fosse reprogramando os circuitos do cérebro para a gente ter uma mente mais equilibrada, mais consciente de tudo. Mas de onde é que vem tudo isso? Embora a ciência esteja confirmando os benefícios da meditação hoje, as raízes dela são muito mais antigas. Então, tá na hora da gente sair do laboratório e entrar na história de uma das grandes filosofias do mundo. A própria palavra budismo já dá uma pista, né? Vem de Buda, que lá no sânscrito quer dizer o desperto. A ideia central, ensinada há 2.500 anos por Siddhartha Gautama, é que a gente vive meio que num estado de sono, sabe? Ignorando a nossa verdadeira natureza. O caminho budista seria então um método para despertar, e com isso se libertar da angústia. E como é que funciona esse despertar? Bom, segundo o historiador Ricardo Mário Gonçalves, dá pra gente resumir a filosofia em 3 pilares. O primeiro é a impermanência. Tudo está sempre mudando, nada fica parado. O segundo, a insubstancialidade. Não existe um eu sólido separado do resto. A gente é definido pelas nossas relações. E o terceiro é o nirvana, a libertação que acontece quando a gente aceita essas duas verdades e para de se apegar ao que passa. O sofrimento, no fim das contas, vem daí, de querer que as coisas fiquem paradas num mundo que, por natureza, está sempre em movimento. Ok, com essa base filosófica na cabeça, vamos trazer a conversa aqui para o Brasil. E é aqui que a história fica mais complexa, porque a gente logo descobre que não existe o budismo. Na verdade, existem os budismos. A tradição conta que o Buda teria deixado, olha só, 84 mil ensinamentos. Mas por que tantos? Porque a ideia nunca foi criar um dogma, uma regra única. Era, na verdade, oferecer meios hábeis, ou seja, ferramentas diferentes que funcionassem para pessoas e culturas diferentes encontrarem o despertar. Por isso, ao longo dos séculos, o budismo foi se adaptando e criando uma variedade imensa de escolas e práticas. E aqui no Brasil a gente encontra as 3 grandes correntes, os 3 veículos, como são chamados. Tem o Theravada, que é o mais antigo, mais monástico e que geralmente é representado por grupos fundados por brasileiros. Tem o Mahayana, que inclui o famoso Zen e que chegou aqui principalmente com os imigrantes do Japão, da China e da Coreia. E tem também o Vajrayana, o budismo tibetano, que ficou mais conhecido no Ocidente depois da diáspora do Tibete. Cada um com seu jeitão, sua ênfase, seu estilo. E é justamente essa diversidade que nos leva ao ponto mais importante da nossa análise sobre o Brasil. Porque o budismo não chegou aqui por um caminho só, mas por 2 fluxos bem diferentes, que acabaram moldando tudo o que a gente vê por aqui hoje. E aqui está o pulo do gato para entender o cenário brasileiro. De um lado, tem o que a gente chama de budismo de imigração, que foi trazido pelas comunidades asiáticas para atender suas próprias necessidades, com foco em rituais e ancestrais.
Do outro lado, o budismo brasileiro, que é procurado por não descendentes, mais focado na meditação e na filosofia e aberto para todo mundo. São tipo dois mundos que existem ao mesmo tempo, mas que quase não se conversam. E claro, pegar uma tradição de milênios e plantar num solo cultural totalmente novo não é uma coisa simples, né? Como essas imagens sugerem, é um processo lento, cheio de percalços, de adaptações. É uma construção mesmo, não acontece da noite para o dia. Agora, a gente chega num ponto que parece não fazer sentido. A percepção geral, que a gente vê muito na mídia, é de que o budismo está explodindo no Brasil. A gente vê celebridade falando sobre, livro vendendo que nem água, mas será que os números contam essa mesma história? Pois é, não exatamente. Quando a gente vai olhar os dados do censo do IBGE, a gente vê uma coisa bem surpreendente. Entre 1991 e 2000, o número de pessoas que se declararam budistas no Brasil, na verdade, diminuiu. Isso vai totalmente na contramão daquela ideia de um boom do budismo, né? Então, qual é a explicação para isso? Bom, ela está naquela divisão que a gente acabou de ver. A maior parte desses números do censo vem do budismo de imigração. Com o passar do tempo, a primeira geração de imigrantes japoneses foi envelhecendo e falecendo, e muitos dos seus descendentes acabaram não seguindo a tradição. Com isso, o número total acaba caindo. Os novos grupos de brasileiros, por outro lado, ainda são muito pequenos para conseguir reverter essa tendência na estatística geral. O que nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se os números do censo estão caindo, quer dizer que o budismo está fracassando no Brasil? A resposta, segundo os estudiosos do assunto, é que talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. O verdadeiro impacto de uma filosofia não se resume a quantas pessoas marcam um X numa caixinha do censo. A verdadeira influência é muito mais discreta, mais sutil. Pensa na galera que vai para retiro de meditação, mas não se considera budista. Ou nos cristãos que usam a meditação para aprofundar a própria fé. Pensa na quantidade de livros sobre o assunto que a gente encontra por aí. O impacto é cultural, sabe? Não é só religioso, não é só um número na estatística. E essa é a visão do próprio historiador Ricardo Gonçalves, que acompanha isso há 45 anos. Ele acredita que o futuro não está em grandes movimentos de massa, mas sim naquele trabalho de formiguinha, sabe? Lento, perseverante e discreto, de pequenos grupos espalhados pelo país construindo algo novo. E para a gente botar tudo isso em perspectiva, é bom dar um passo para trás e olhar a história. Em lugares como a China e o Japão, levou séculos para o budismo se integrar de verdade na cultura local. O que a gente está vendo aqui no Brasil, então, é só o comecinho de uma jornada que é bem longa. E com isso, a gente encerra com uma provocação para pensar. A gente viu a ciência de ponta confirmando os benefícios de uma prática milenar e acompanhou a jornada complexa dessa prática até chegar aqui no Brasil. Talvez a verdadeira questão não seja se o budismo está crescendo, mas sim como suas ideias estão, de forma silenciosa, transformando mentes e corações. O veredito final, bom, esse talvez só o tempo lá no futuro possa dar.